Fala, bonita! Fala, bonito! Nós agora já aprendemos sobre o traço de caráter esquizoide e o traço de caráter oral. Se você ainda não viu essas aulas, volta aí em algumas gravações anteriores para você assistir as aulas que falam sobre a esquizoidia e a oralidade das pessoas. Hoje nós vamos aprender o terceiro traço, que é o traço psicopata. O traço psicopata tem esse formato de corpo triangular invertido. O traço de caráter psicopata, além do corpo fazer esse formato triangular invertido, nós conseguimos avaliar outros pontos também, como, por exemplo, a questão do olhar. O olhar que nós já vimos do esquizoide é um olhar meio perdido, que não quer conexão. O olhar do oral, ele vai fazer esse olhar meio que me dá um carinho, me dê um colinho, ele conecta mais. Já o olhar do psicopata é um olhar que parece estar avaliando tudo o tempo inteiro. Então, ele tem um olhar mais avaliador. O seu queixo vai ser mais pontudo, fazendo, então, uma triangulação invertida no rosto. Muitos homens usam barba, e o que dificulta bastante você verificar se ele, de fato, tem um traço de caráter psicopata. Se você, então, não consegue identificar pelo rosto, você pode verificar no restante do corpo, onde a cintura vai ser mais fina do que os ombros, então vai fazer esse formato de triângulo invertido. Nós vamos ter também o formato das pernas para o quadril, onde as pernas vão ser mais juntas e vai fazer um triângulo invertido subindo para o quadril. Enfim, o formato do corpo do psicopata vai fazer sempre triângulos invertidos. E lembrando sempre que é psicopata, nós demos aí o apelido de psico para ficar mais bonitinho, mas não é para que você leve esse estudo com o conhecimento que você tem das linguagens utilizadas hoje, tá? Nós estamos aqui fiéis à literatura do século XX de William Reich, tá bom? Então, nós estamos falando do traço de caráter psicopata desenvolvido nessa época, século XX, pelos aí discípulos de Freud, Dr. William Reich. E o que nós podemos aguardar, então, do traço de caráter psicopata? Lembrando que a bonequinha aqui, a Riley, ela tem esse formato de corpo no filme Divertidamente. Eu aconselho você a ver, e ela tem realmente todas essas habilidades no filme, tá? Então é um filme super intencional, ela tem a capacidade de liderança, de ler outros traços, então não deixe de ver o filme Divertidamente. Divertidamente 1, é bem legal. Bem, o que nós podemos aguardar então do traço de psicopatia? Liderança, persuasão, negociação e a capacidade de ler outros traços. Eles possuem essas habilidades natas. Um psicopata, ele geralmente ele é líder. Ou ele é líder numa empresa onde ele executa ali o papel de gerente, sabe? O papel de supervisor. E muitas das vezes o psicopata, por não gostar de ser manipulado pelos outros, que é a sua dor, nós já vamos ver, a sua ferida emocional, ele acaba sendo aquele que empreende mais, ele trabalha para si mesmo, porque ele não gosta de sofrer a manipulação das pessoas. A capacidade de ler outros traços também está ligada a essa ferida emocional aqui da manipulação, essa ferida que surge quando o psicopata tem ali por volta de 1, 2 anos de idade, ele começa a aprender a fazer as gracinhas, começa a aprender a falar, por exemplo, e funciona mais ou menos assim, essa dor emocional, essa ferida emocional. A criança, ela está fazendo alguma gracinha, aí o papai e a mamãe está ali junto com um grupo de amigos, por exemplo, e a mamãe fala, fala
papai. E quando a criança fala, ela é recompensada de alguma maneira. Então, ela recebe carinho, ela recebe um brinquedinho, ela recebe um afago, risada, palmas. Essa é uma forma que ela entende que ela fazendo algo, ela está sendo recompensada e está sendo querida por isso que ela está executando. E da mesma forma, ao contrário, por exemplo, fala mamãe, tá num grupo ali e essa criança não fala mamãe, ela não está afim de falar. E o que acontece? Normalmente os adultos falam: ah, sua boba, sua feia, então se você não quer falar, eu também estou de mal com você, e acaba então não deixando essa criança confortável com a situação. O que essa criança entende? Que ela só é querida se ela fizer algo e ela recebe então carinho toda vez que ela é útil. Então é uma dor emocional muito grande do psicopata, sem dúvida nenhuma, a dor da manipulação. E por que eles são bons em ler outros traços? Justamente para que não seja atingido na sua ferida emocional, que é a ferida da manipulação. Então, eles tendem a ler outros traços, ler ambientes, ler pessoas e situações, para que eles não sejam manipulados, para que eles não sejam atingidos na sua própria dor. Então, é por isso que eles têm aí essa capacidade. É um traço de personalidade que também é tido como traço camaleão. Ele consegue se adaptar a todos os outros traços de acordo com a linguagem dessas pessoas. Por quê? Porque ele está buscando ali ser esse líder no grupo. Então, ele se adapta e toma a frente das coisas. Né? Então, essa é uma característica camaleão do psicopata. Ele se adapta muito fácil a qualquer situação, qualquer ambiente. E o que nós podemos aguardar do traço psicopata? Bem, eles são bem mais racionais do que qualquer outro traço. Na verdade, é o único traço que é desprendido das emoções e dos sentimentos. Por quê? Porque ele entende que se ele envolver emoções e sentimentos, é um alvo mais fácil para ser manipulado pelas outras pessoas. Então, ele tem um comportamento mais frio, ele não demonstra sua sensibilidade, seu amor, seu carinho, afeto, nada disso, porque isso deixa o traço vulnerável, faz com que ele fique exposto demais ao ponto de alguém utilizar essa exposição para manipulá-lo de alguma maneira. Tá? Então, por exemplo, eu não posso dizer que a amo, porque eu dizendo que a amo, eu mostro uma fraqueza emocional, aí ela vai me pedir que eu faça alguma coisa porque eu disse que a amo. Então, ele tem sempre aí essa questão de não colocar para fora suas emoções e sentimentos para que não dê munição às outras pessoas para que possa manipulá-lo. Então, na tomada de decisão, ele acaba sendo o quê? Muito racional. Tem essa capacidade de liderança, tanto pela racionalidade, como também porque não aceita ser manipulado por outras pessoas. São pessoas de ação. Só que aqui é uma ação mandada. Eles não gostam de executar, eles gostam de mandar, o que é bem diferente. Tem raciocínio rápido para encontrar saídas, são pessoas de raciocínio lógico e rápido. Como eu disse aqui na ação, vamos se atentar aqui ao próximo slide. O que a gente não pode aguardar? Já disse um pouco a questão da sensibilidade. Eles não são sensíveis, eles guardam todos os sentimentos para si, é como se fossem frios realmente, porque foi dessa forma que eles aprenderam a sobreviver com aquilo que faziam com eles. Então, sensibilidade é algo que você não deve aguardar de um psicopata. Ele vai acabar sendo mais duro. E execução, por quê? Porque o formato do seu corpo é um formato que vai
dar a ideia, ele vai incentivar as pessoas. É aquela pessoa que, sabe, com a sua racionalidade consegue planejar as coisas e consegue persuadir as pessoas para fazerem as coisas ao seu favor, mas ele não tem força de execução. Ele tem força de liderança, mas ele não executa. Então, não espere que ele vá falar que tem que fazer algo e que ele vá fazer. Ele vai falar que tem que fazer e vai aguardar que alguém faça por ele, tá? Então, isso também é muito interessante você aprender sobre o psicopata, porque você só fala e nunca faz. Exatamente, ele só fala e nunca faz, porque ele não tem poder de execução. Uma outra coisa que eu coloquei aqui até interessante, falando aí para as mulheres, não espere que ele te ligue, porque, como nós já vimos, ele não é muito voltado para emoções e sentimentos. Então, não fique esperando um gif de bom dia, uma frase de manhã ou à noite. Não espere que ele te envie um rios porque ele lembrou de você. Não espere esses atos, porque eles não vão fazer isso. Não significa que não ame, que não sinta carinho, que não esteja realmente gostando de você, mas é uma maneira de defesa. Eles não expressam e são considerados realmente traços mais frios. Como você vai lidar, então, com um psicopata? Como já disse, não tente controlá-lo. Ele é um traço que vai usar a sua própria dor para virar alvo de ataque em outras pessoas. Como assim? Se ele sentir que ele está sendo manipulado por você em algum momento desse relacionamento, ele vai, lembra do formato camaleão? Ele vai pegar isso que você está fazendo e ele vai começar a te manipular para que ele se defenda de você. Então, ele é o único traço que utiliza a sua dor para ferir o outro. Então, não tente controlá-lo, porque ele pode virar um belo narcisista na sua vida. Ele vai tentar te ferir com aquilo que ele está sendo ferido. E uma coisa muito interessante é que o psicopata, ele gosta de aparecer para as pessoas certas. O psicopata, ele não faz qualquer tipo de conexão com pessoas. Ele faz conexões certas de pessoas que podem levá-lo a ser sempre melhor, que os desafia a ser sempre melhor. Então, esse traço não faz qualquer tipo de conexão. Geralmente, as suas conexões são conexões por interesse, porque ele quer sempre ser o melhor. Então, para isso, ele cola com quem ele acredita que é bom e que vai fazer ele crescer. E não espere também que ele expresse, como já disse, o que sente, mas não é porque a pessoa não expressa, é que ela não sente o que nós costumamos demonstrar, né? Não é porque ela não expressa que ela está triste que ela não está triste. É só uma maneira diferente realmente de sentir as coisas à sua volta. Lidar com traços de caráter psicopata, costumo dizer que não é fácil, porque é uma pessoa que está sempre te analisando, ela está sempre na defesa, ela está sempre fazendo conexões muito racionais, todas as ações são muito racionais, são pessoas que não tem essa tendência, né, de ser ali muito emotiva, mas ao mesmo tempo são camaleões, eles gostam de estar em lugares com pessoas bacanas, eles ficam em festas, eles sabem liderar, eles possuem uma postura muito bacana onde quer que eles estejam, eles conseguem se adaptar a tudo e a todos. Então, é difícil você tirar alguma frase de carinho, alguma reação ou expressão de amor de um psicopata, mas eles são excelentes pessoas, principalmente na questão da liderança e da tomada de decisão. Então, se você tem um amigo psicopata e você está em dúvida de alguma coisa, porque você é muito emocional, você tem um traço de oralidade, por exemplo, e tudo você leva para o emocional, vai conversar com um traço psicopata. Ele rapidinho vai racionalizar e te dar a resposta, porque ele tem resposta rápida para todas as coisas. Então, esse é um pouco do traço de caráter psicopata ou psico.
carinhosamente falando. Então, não acabou, tá? Esse é o terceiro traço, traço psicopata, e nós agora vamos falar sobre os outros dois traços, que é o traço masoquista e o traço rígido. Então, acompanhe os próximos vídeos aqui no canal sobre o masoca e o rígido. Ah, e só lembrando, se você tem interesse em saber mais sobre os traços de caráter, eu também tenho um e-book que tem todas essas partes detalhadas, com fotos, com personalidades, que vão te ajudar ali a entender, né, a visualizar esses traços nas pessoas e com outras características também mais detalhadas. Então, se você tem interesse no e-book, é só você entrar em contato comigo, minha rede social, @RosicruzTerapeuta, e vai ser, então, um prazer te passar esse conhecimento em forma de e-book para você imprimir aí e ter como consulta sempre que precisar, tá bom? Um beijo, te vejo na aula do traço masoquista.